eu gostaria de convidar os estudantes agora, né? Porque os professores têm um projeto, uma proposta, uma ideia, e você programar, organizar, planejar uma aula é uma coisa. Agora, você ter uma turma disposto a ouvir, a compartilhar e estar fazendo parte desse processo é um desafio e é outro. Então, eu quero ouvir esses estudantes e ver como que eles se sentem inseridos nesse processo. Eu gostaria de convidar, então, nossos jovens embaixadores para vir aqui. A Stephanie, que é de Santo Cristo, do Rio Grande do Sul. A Nayelen Pias, de Santo Cristo também, do Rio Grande do Sul. A Rayane da Silva, também do Rio Grande do Sul. A Mariana do Nascimento, de Pujuca, de Pernambuco. O Lenilson Marcelo, também de Pujuca. A Zena de Tatiara, de novo, Amazonas. Até o fim de ano. A Nali Serrão. Estão aqui as meninas. Sejam bem-vindas. Luiz Neto, de Barcarena. Não vai dar certo. E o Kellington Campos, de Barcarena também. Por favor, Kellington. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, dispor um pouquinho do tempo de vocês, fazer uma viagem não tão simples e curta para alguns, mas é super importante e eu agradeço já de antemão vocês estarem podendo compartilhar aqui com a gente e contar um pouquinho dessa experiência. Então eu queria ouvir de cada um de vocês qual é a experiência de ser o embaixador do oceano, vocês são os jovens embaixadores, e fazer parte desse programa da Escola Azul, passar um pouquinho para a gente esse aprendizado. Por favor, vamos começar aqui da esquerda, por favor. Bom dia, meu nome é Stephanie. Primeiramente, eu queria agradecer por esse convite, muito importante para mim, uma oportunidade única, estar aqui com a minha professora, as minhas colegas. E, para mim, ser uma jovem embaixadora tem sido uma experiência incrível, porque me aproximou ainda mais do oceano e me fez entender a importância de cuidar dele. Eu passei a olhar para os problemas ambientais com mais atenção e também a pensar em soluções. Além disso, eu aprendi a me comunicar melhor, a trabalhar em grupo e a inspirar outras pessoas a também se importarem com o oceano. Mesmo sendo jovem, eu percebi que posso ter voz e fazer a diferença, ser um exemplo positivo na comunidade. Eu sempre fui muito apaixonada na vida marinha e quando me contaram sobre a prova dos oceanos e a Escola Azul, eu vi uma chance de usar o meu conhecimento e aprender ainda mais com isso. Obrigada. Por favor, Nayelen, pode ir. Okay. Bom dia, me chamo Nayelen Eduarda Pies, sou do Rio Grande do Sul, da Escola Maynardo Pedro Bolhover, do município de Santo Cristo. Bom, primeiramente eu queria expressar a nossa gratidão, minha e da minha escola, por estar presente aqui, isso é muito importante para nós. Mas respondendo à pergunta, em uma palavra eu diria que participar desse projeto tão importante nos dias de hoje é deveras desafiador. Ser embaixadora desta iniciativa que foi implantada em várias instituições educacionais me revela cada dia mais a importância do cuidado com o ambiente ao nosso redor. Em nossa escola são realizados diversos eventos e atividades que incentivam a prática de cuidar dos nossos rios, lagos e represas,
pois como a professora já comentou, a nossa cidade não é nem um pouquinho perto do oceano. Então, a gente acaba focando mais o nosso trabalho nos rios, mais especificamente no Rio Uruguai, que é um rio que tem uma proximidade de 30 quilômetros da nossa cidade e é muito importante para a nossa região. O que faz perceber também o interesse dos alunos em fazer parte desse mundo oceânico. Assim como minhas colegas, participei de diversos projetos associados ao Instituto Maré de Ciências, onde, através da Olimpíada dos Oceanos, me fiz merecedora e privilegiada de uma medalha de ouro. Além de mim, outros diversos estudantes também receberam esse privilégio e esse merecimento dos seus esforços, recebendo medalhas de bronze, prata, de ouro e menções honrosas. Outros projetos desenvolvidos em sala de aula foram a construção de trabalhos que abordaram rios da nossa região, pois, como eu já falei, o Rio Uruguai, o Rio Pelotas e o Rio Canoas, que são os principais afluentes que formam, então, o Rio Uruguai. Palestras que são feitas de forma frequente na escola, organizadas por nossa professora, Tanise. Visitações de campo, onde a gente visita represas da nossa cidade, que desembocam no Rio Monjolo, que é um rio muito importante para a nossa cidade. Vídeos com a temática, entre outros. Mas o mais importante é avistar esse trabalho sendo feito no ensino fundamental, o que é extremamente importante, pois, como nós, lá na frente, quem pode estar aqui falando para todos vocês são eles. Então, basicamente, o resumo de ser uma embaixadora é aprender constantemente e, claro, colocar isso em prática, o que torna essa experiência ainda mais gratificante. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Rayane, por favor. Bom dia a todos. Eu, Rayane Isabelle Rodrigues da Silva, gaúcha do município de Santo Cristo, estou muito feliz e honrada em poder participar de um evento tão grande como este do Fórum Internacional Currículo Azul, onde estou ampliando os meus conhecimentos. Na Escola Maynardo Pedro Bolhover, onde eu estudo, sou, assim como os demais estudantes, muito incentivada a buscar sobre a cultura oceânica, ou seja, sobre a relação da humanidade com os oceanos e a importância dos mesmos para a nossa nação. Nós já participamos de vários projetos relacionados à cultura oceânica, como palestras, gravações, pesquisas, observamos os rios e afluentes de nossa região, ouvimos podcasts, debatemos com os colegas e professores sobre o assunto em sala de aula. Também realizamos o 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, a Olimpíada dos Oceanos e ainda a exposição de trabalhos, ou então a Feira dos Oceanos, na escola. Como nós moramos longe da costa oceânica, focamos mais na questão dos rios da nossa região, onde o principal, como minha colega disse, é o Rio Uruguai, que é formado pelos rios Pelotas e Canoas, além de seus demais afluentes. Quando o Rio Uruguai se junta com o Rio Paraná, eles formam o Rio da Prata, que posteriormente deságua no Oceano Atlântico. O mesmo possui um grande potencial hidrelétrico e pode ser usado como meio de navegação e fonte de alimento, além de possuir uma rica biodiversidade tanto animal quanto vegetal, onde há espécies em extinção. Com esses projetos, eu adquiri novos conhecimentos, mudei o meu jeito de ver a nossa sociedade e espero que mais jovens consigam ter essa bela experiência que eu estou tendo. Com isso, me sinto muito feliz e honrada em estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu gostaria de ouvir agora da Mariana e do Lenilson, que são de Pujuca, de Pernambuco, como embaixadores, como jovens embaixadores do programa Escola Azul, a experiência de vocês fez a diferença no dia a dia. Como é que vocês levam isso para a família, para os amigos? Como é que vocês conseguem ser um disseminador da cultura oceânica? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana, né? E nós somos lá de Pujuca,
como o professor Danilo falou, nossa escola fica lá em Porto de Galinhas, que é uma praia belíssima, né, lugar turístico, então a gente tem esse contato direto com o mar, manguezal também. E, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? O nome do nosso projeto é Mares de Sabedoria, justamente porque a gente trabalha muito a questão dos saberes tradicionais e reconhecer, né, esses saberes como importantes também, tanto quanto o científico. E, assim, foi muito importante para mim porque minha família, né, eu tenho tia, avó, minha mãe também, que são pescadores, que têm toda essa vivência, né, com o manguezal, e entender que o conhecimento delas são muito importantes e perceber, né, como esse conhecimento que elas trazem fazem diferença e impactam positivamente o ambiente marítimo, porque só a presença, né, dessas pescadoras artesanais nesses ambientes já ajuda na preservação. E a partir, né, desse conhecimento, eu consigo espalhar isso para outras pessoas também, né? Quando eu tenho essa percepção, eu consigo mostrar isso para outras pessoas também. E também a experiência foi muito massa, porque me deu algumas oportunidades, né, de estar aqui, por exemplo. Ano passado a gente teve também na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, então foi muito legal. E me fez até reconhecer o meu potencial, né, estar dentro do projeto, porque eu consegui escrever, né, uma pesquisa científica, assim, então é muito louco pensar nisso. E é muito bom, estou muito feliz. E eu ia falar alguma coisa e esqueci. Mas é isso, é muito gratificante para mim, né, estar dentro desse projeto. Inclusive, eu finalizei, né, a escola ano passado, já terminei o terceiro ano, e ainda assim a gente continua, tanto eu quanto o Lenilson, né, e ainda assim a gente continua dentro do projeto, né, então é algo tão impactante que mesmo depois de sair do colégio a gente continua participando. Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Me chamo Lenilson de Lia Marcelo. A gente veio de lá de Pojuca, onde a escola tem um grande contato, né, com os mares. E eu começo aqui agradecendo muito aos professores, a Danilo, a professora Nívia também, que infelizmente não pôde estar com a gente. Mas eu agradeço muito porque eles criaram um ambiente do qual a gente se sentia confortável de estar, do qual a gente se sentia pertencente, como ele falou. Então isso é uma coisa que me toca muito, saber que a gente também criou essa intimidade com o tema e também com a comunidade, com os pescadores artesanais, sabe? E me deixa muito orgulhoso saber que eu tô aqui também representando minha mãe, que me criou, sendo pescadora, criou eu e os meus irmãos, e pensar que eu pude estar aqui, né, representando também Pernambuco, representando a comunidade lá de Porto de Galinhas, de Serrambi, de Maracaípe, é algo que eu sei que eu vou guardar com a memória com muita afetividade. E também lembrar que o projeto foi muito massa de ser feito, muito, porque a gente gostava de estar lá, gostava de fazer o vídeo, gostava de fazer a pesquisa. Por iniciar uma pesquisa científica, eu nem pensava que eu pudesse, né, fazer, mas os professores sempre me incentivando, isso foi uma coisa que sempre dava um gás. A gente foi criando essa intimidade mesmo com o tema, conhecendo esse mundo que é totalmente novo, né, e saber que hoje eu posso estar aqui falando isso para várias pessoas, saber que a gente alcançou outros lugares, é algo que eu vou levar para a vida inteira. E a gente, pós a escola, ainda continua indo nas reuniões, sabe? Ter que ver o desenvolvimento e quanto que o projeto cresceu. Isso é uma coisa que, meu Deus do céu, não... Sabe? Então, pessoal, eu agradeço muito por estar aqui, agradeço muito por esse momento. Sei que eu vou levar pelo resto da vida, guardar com muito carinho. E é isso. Bom dia a todos. Eu me chamo Zeinaém, eu sou lá da cidade de Taquatiara. Então, primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui presente hoje, né? Como o professor disse, é uma viagem um pouco longa. A gente tem que sair de Taquatiara e ir para Manaus, de Manaus e vir para cá. Então, é uma honra estar aqui representando a minha cidade, a minha escola, a minha comunidade. Então,
participar desse projeto, que ele é tão importante, pois ele valoriza a educação, ele valoriza a ciência e principalmente a preservação do meio ambiente. Então, aprender sobre esses assuntos e entender melhor a nossa realidade local e passar isso para outros alunos é algo que me enche de orgulho, porque além da oportunidade de aprender, eu tive a oportunidade de ensinar. Então, de conversar ali com outros colegas, de ver ali, principalmente, o interesse deles crescendo por esse assunto. Porque, como o professor disse, a gente está longe dos oceanos, então a gente focou mais na questão dos rios. Então, a gente trabalhava com palestras, nós produzimos vídeos, produzimos jogos com o apoio da Universidade Federal do Amazonas. Então, a gente tentava transformar esse conhecimento para passar de uma forma mais lúdica, vamos dizer, menos tediosa, assim. Então, a gente fez tabuleiros, fizemos quebra-cabeças, tudo isso voltado para a temática oceânica. Então, sendo sincera, eu já tinha uma base sobre a importância desses assuntos. Porém, hoje, vendo aqui esse fórum, esse evento tão importante, vendo pessoas grandes, excelentes, maravilhosas, eu vejo que é muito além do que eu imaginava. Porque a gente não veio ano passado, né, para a feira que teve, porque não deu. Mas, tipo, por exemplo, quando eu tô só na escola, eu achei que era só mais um projeto. Mas quando eu cheguei, eu fiquei, meu Deus, tudo isso de gente, o que eu vou falar ali na frente? Aí quando o professor falou que ia falar aquilo, ai, não quero falar. Mas aí é algo excelente, eu vejo que realmente com as falas que a gente teve das pessoas importantes aqui, eu vejo como isso é importante. Então, além do projeto Escola Azul, ele me fez crescer como estudante e até como pessoa. Então, me inspirando a seguir nesse caminho, para sempre tentar construir um futuro mais sustentável. Então, foi isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Anali. Eu também era da escola, estudava no SET, Taquatiara, Amazonas. E, para mim, ser uma embaixadora desse projeto foi muito importante. De início, eu vou admitir que eu não sabia nada. E eu fui convidada justamente por um colega que também participou desse projeto. Ele falou, na verdade, o professor Leandro chegou com a gente, perguntou, vocês vão querer participar de um projeto? De início eu não concordava muito, porque eu pensava que ia ser muito pesado, vou admitir. Mas, vendo ao longo do projeto, vendo como que era, eu literalmente acabei me apaixonando por isso. E também isso me deu diversas oportunidades de aprender mais sobre os rios da Amazônia. Porque, literalmente, eu não era muito interessada em meio ambiente, vou ser bem sincera, não era. Eu não sabia nada sobre o oceano. E, ao longo desse projeto, eu aprendi muito mais do que os rios da Amazônia. Aprendi também a importância do oceano para o planeta Terra. E também não esquecendo sobre as mudanças climáticas, que foi o que afetou muito na nossa região. Sobre as secas, que, como o professor Leandro falou, a gente fez uma visita a uma comunidade, a gente viu a situação, como muitos pescadores, muitos estudantes ficaram prejudicados. Então, eu vejo que o oceano, hoje, ele é importante. Como ela falou, vendo pessoas aqui muito importantes, eu me inspirei. E eu também estou ingressando nesse caminho, né? Eu estou estudando na universidade, inclusive federal, lá de Taquatiara, e eu estou indo por esse caminho sobre o meio ambiente, sobre os oceanos, e lá eu estou estudando engenharia sanitária e ambiental, e o que está sendo muito importante para mim nesse projeto. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Luiz Dias Neto, eu estudo na Escola Checlara Salim Kayati. Eu vim aqui acompanhado pelo professor Emerson de Ciências. E assim, eu me sinto honrado e orgulhoso de mim mesmo por estar recebendo essa oportunidade que poucos alunos recebem na vida. Minha mãe está muito orgulhosa de mim, ela ficou feliz. E ano passado, o tema da minha escola da Feira de Ciências foi Rios e Oceanos.
eu fiz sobre o Rio Amazonas, a extensa vegetação do rio, do rio. Tipo assim, eu só via por fotos e livros, assim. E com essa viagem pra cá, pra Brasília, eu pude ver, pô, de perto, pela janela do avião. Primeira vez que eu tô viajando de avião também, eu me sinto muito honrado. Eu só tenho a agradecer a Deus e essa viagem aqui é fruto do meu esforço. Desde pequeno eu sempre fui empenhado nos estudos, sempre me dediquei muito assim. E hoje, nesse ano, eu fui eleito representante de turma pela primeira vez. Não, é muita responsabilidade, principalmente quando o professor sai de sala de aula. Obrigado. Respirar aqui, porque importantes são vocês, o modelo são vocês e vocês são inspiração. Uma salva de palmas para essa. Quero agradecer imensamente a participação, a oportunidade, o privilégio que vocês estão nos dando de poder estar aqui com a gente e apresentar um pouquinho da experiência de vocês. E mostrar para a gente, né, a diferente realidade, como vocês incorporam e entendem a cultura oceânica dentro de vocês como ser humano. E não começa, né, vocês... Gente, escutando o relato de cada um aqui, os frutos, o avanço, a educação, o oceano faz a diferença. Então, só tenho a agradecer. A distância, as meninas vieram do Amazonas, 1.500 quilômetros do mar. Rio Grande do Sul, a cidade delas não tem. Então, é isso. A cultura oceânica é isso. Então, ver esses relatos, ver esse depoimento, dá um quentinho no coração, abraça a gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu vou pedir para vocês voltarem à plenária. Parabéns. Tá, morram de inveja, abracei todos.